Paz Força Vitral, estamos aqui para a nossa terceira reflexão, nessas reflexões de Natal. E eu quero olhar com você, como havia prometido, para mais um evangelho. Nós olhamos para o evangelho de Marcos, onde Marcos vai direto ao ponto e nos revela a mensagem de Jesus, esse Jesus já adulto. Nós olhamos o evangelho de Mateus, e Mateus ele tem uma preocupação aqui em explicar essa mensagem para esses que eram judeus e porque Deus se revela, a maneira como ele revela a história da salvação, esse Deus que tem um propósito soberano e eterno e se revela ao seu povo através de Jesus. E hoje eu quero dar com você o evangelho de Lucas, assim como Mateus, seus primeiros capítulos nos mostram sobre o nascimento de Jesus. E antes de olhar diretamente esses dois capítulos, eu queria lembrar com você um detalhe que é o seguinte: Lucas ele não era discípulo de Jesus diretamente, dessa primeira geração, e nem dos apóstolos. Os apóstolos foram escolhidos em um grande grupo de discípulos que Jesus tinha. Então ele não pertencia a esse grupo. Mateus pertencia, João pertencia, Marcos e Lucas não. Então imagine você que Mateus, a narrar sobre o nascimento de Jesus e contar, ele deve ter conversado com Jesus, ele conhecia Maria, deve ter conversado com Maria sobre isso, ouvido dessas histórias e registrado também parte delas para nós. Agora Lucas não, tanto que ao início do seu evangelho ele vai dizer isso, que outras pessoas já fizeram um esforço, um trabalho para relatar sobre Jesus. Então, ele está se referindo aqui a Marcos e Mateus. E ele também agora tem um desafio, né, que ele se põe aqui a comunicar. E ele, diferente de Mateus, não está comunicando para judeus. Lucas foi companheiro de Paulo em missão entre os que não eram judeus. Então, vamos dizer assim, para os de fora da religião. E ele tem uma preocupação aqui de comunicar a mensagem de Jesus para as pessoas que não eram do meio do judaísmo, não eram, digamos assim, religiosos. Então, e para isso ele precisa dar credibilidade. E ele vai investigar isso. Ele é médico, então ele tem não apenas o conhecimento para a época, mas a gente, lendo o seu escrito, ele tem uma habilidade literária de compor isso. E é muito lindo quando você olha esse relato de Lucas. A gente observa, por exemplo, os cânticos que nós temos aqui, a maneira como ele se preocupa em nos apresentar Jesus, o cumprimento das profecias. Mas um dos detalhes que eu queria olhar com você aqui é que Lucas apresenta pessoas respondendo a essa manifestação de Deus. Ele nos apresenta pessoas respondendo à ação de Deus. Essas pessoas estão louvando, essas pessoas estão crendo, essas pessoas estão aqui orando. Então é nisso que a gente vê Maria reconhecendo o seu cântico, a gente vê Simeão e Ana no templo, essas manifestações como resposta. Nós temos uma cena que é impressionante, que Lucas nos registra, que é esse coral de anjos que canta ali quando o nascimento de Jesus é revelado aos pastores. Essa resposta, porque ele espera que as pessoas deem uma resposta ao evangelho, à mensagem de Jesus. E ele vai nos mostrando pessoas que creram e se posicionaram e responderam, confiaram nessa manifestação e creram que Jesus era o Filho de Deus. Ele vai dar credibilidade para isso. Talvez hoje seja um dia em que a gente tem que repensar sobre credibilidade, quando nós, como país, vemos um líder político que é evangélico sendo preso. Qual a credibilidade? Lucas ele vai às fontes, vai pesquisar, vai mostrar que Jesus não é apenas uma lenda, Jesus não é apenas uma história que está sendo contada há mais de 30 anos. Ele vai dar credibilidade para a realidade de Jesus, a historicidade de Jesus. Mas mais que isso, ele vai mostrar que pessoas vão responder. E essa história, essa historicidade é de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, histórias transformadas, assim como ele espera que os leitores creiam nessa mensagem e tenham sua vida transformada. Então, Lucas ele não apenas quer matar a nossa curiosidade sobre o nascimento de Jesus e esses detalhes,
Lucas, ele está nos chamando a responder à manifestação de Deus, a responder a essa graça de Deus. Lucas está nos chamando a louvar e reconhecer esse poder de Deus. E eu e você somos chamados para isso. O quanto eu e você temos respondido, o quanto que a nossa vida tem sido marcada por esses cânticos diante das manifestações de Deus em nossa história, o quanto que a nossa vida dá credibilidade para a mensagem do Evangelho, quanto que a nossa história, a nossa mudança de história dá credibilidade para a mensagem do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nosso testemunho possa ser cada dia mais amadurecido, transformado, para que o nome de Jesus seja conhecido. Da mesma maneira como Lucas se lançou nesse esforço de produzir um livro, como alguém já disse, que nós somos o primeiro livro que as pessoas leem. Antes de ler a Bíblia, as pessoas lerão a nossa vida. Que a mensagem de Jesus seja lida na minha e na sua vida. E amanhã nós terminamos essa jornada com o Evangelho de João. Aquele abraço.